Olá, aqui é a pastora Vilma Lira com mais uma reflexão para você pensar hoje. Renove suas forças para prosseguir e nunca desistir, para pensar hoje mudar. Você já parou para pensar se você tem uma mente de deserto ou uma mente vitoriosa? Nós sabemos que as nossas crenças básicas, as nossas convicções, elas determinam o que nós somos, a maneira como nos comportamos, a maneira como enfrentamos a vida. Quando nós analisamos toda aquela parte do Êxodo, quando Deus quer libertar o seu povo e liberta realmente o seu povo do Egito, Deus está querendo trazer aquele povo para um lugar, numa terra, Canaã, que é um lugar de fartura, de bênção, de prosperidade, de vida plena. Mas o povo, ele vem andando pelo deserto com uma mente ainda do Egito e depois com uma mente de deserto. O que eu quero dizer com isso? Em Cádiz Barneia, o povo esteve por muitos dias e realmente eles estiveram ali por mais de 30 anos. Alguns escritores dizem que eles estiveram em Cádiz Barneia durante 38 anos. Em Cádiz Barneia aconteceram muitas coisas, muita murmuração, muita revolta, muito levante, e aquele povo começou a colocar Deus à prova e quase que espremendo Deus num canto, como se isso fosse possível, porque eles não estavam vendo e experimentando ainda tudo que Deus tinha prometido. Mas é interessante que eles não estavam experimentando e conseguindo tudo o que Deus tinha prometido, não porque Deus falhou ou estivesse falhando, mas porque eles estavam murmurando, eles estavam ainda com uma mente muito escrava, uma mente muito escravizada também. Nós temos a tendência de nos acomodarmos no nosso status quo e ficarmos ali estacionados. E se está um pouquinho bom, então está ótimo, a gente fica aqui. Mas a verdade é que Deus nos chama para Canaã. Deus nos chama para Canaã celestial, que vai ser o final dessa jornada aqui e o início de uma outra jornada eterna. Mas Deus nos chama também para desfrutar da Canaã que Ele tem para nós aqui, que é um estado de graça, de plenitude, de bondade de Deus, que é experimentado por poucos. E por que experimentado por poucos? Por que eu citei Cádiz Barneia? Cádiz Barneia ficava localizada muito próximo à entrada da Terra Prometida. Era uma questão de quilômetros apenas, de poucos quilômetros. E esse povo ficou ali em Cádiz Barneia. Em Cádiz Barneia, Deus mostrou muita misericórdia com aquele povo, muita. E claro que nós sempre seremos dependentes da misericórdia de Deus, mas existem pessoas que vivem no que a gente chama de miserê, esperando sempre a misericórdia, com perspectiva sempre na misericórdia. Nós sempre precisaremos da misericórdia de Deus e por isso ela se renova para nós todas as manhãs. Mas viver num aspecto e num vislumbre apenas da misericórdia de Deus é muito pouco. Deus tem mais para nós, Deus tem bênçãos para nós. E quando é que a gente começa a migrar desse miserê, desse pecado, dessa murmuração, dessa vida e mentalidade de deserto, para uma mentalidade realmente de vida abundante, de plenitude e de experiências maiores com Deus, numa terra que mana leite e mel? Estou falando dessa terra, o nosso próprio coração. É quando nós começamos a obedecer a Deus e nós começamos a entender mais de Deus e paramos de murmurar e paramos de reclamar e paramos de nos rebelar e começamos a ter uma vida um pouco mais leve, pautada nos princípios de Deus. Enquanto esse povo não aprendeu um pouco mais sobre isso, esse povo não saiu de Cádiz Barneia. Eles ficaram ali mais de 30 anos, estacionados, próximos, já nas colinas, assim, vendo a terra lá longe, mas sem desfrutar daquela plenitude que Deus tinha para eles, simplesmente porque o coração deles se tornou um coração de deserto. Deus não nos chamou para ter um coração de deserto, para ter uma mente de deserto.
Deus nos chamou para ter uma mente de Canaã, sabendo que nós podemos ter, dentro do que é possível ao ser humano, nessa esfera aqui, prosperidade, alegria, paz, plenitude, mas que nós teremos isso de uma maneira consumada, plena, totalmente, quando nós chegarmos também na nossa Canaã celestial. Deus, ele tinha em mente dirigir o seu povo diretamente à herança prometida. Deus sempre tem em mente o nosso bem, sempre. Pode ser que exista aqui alguém me ouvindo nesse momento e pensando assim, ok, isso tudo é muito legal, mas por que eu não consigo viver nessa plenitude? Claro que uma plenitude total, como nós vamos ter, de gozo total, somente lá no céu com Deus, lá já desfrutando da eternidade com Deus. Mas mesmo aqui, Deus nos promete Canaã também, sabe? Deus nos promete bênçãos, Deus nos promete vitórias, a despeito das nossas adversidades, a despeito das adversidades que aparecem e se apresentam no nosso dia a dia. No momento em que Deus fala ao nosso coração, Ele fala dizendo: olha, vem, porque aqui há abundância de delícias. Você pode vir a mim, que eu vou fazer você viver de uma maneira diferente. O próprio Jesus fala: olha, venha, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Não está dizendo que não tem fardo, nem jugo, mas que vivendo com Jesus isso se suaviza. Então, do momento que Deus fala conosco até o momento de chegarmos e conquistarmos aquilo que Ele tem para nós, seja em que área for, que eu chamo de Canaã, aqui da terra, existe um tempo de Cades Barneia para nós nos aperfeiçoarmos. Agora, nós não podemos parar muito tempo em Cades Barneia, sabe? Porque senão a gente vai viver sempre naquela perspectiva do erro, do erro, do erro, dependendo da misericórdia de Deus, dependendo da misericórdia de Deus, errei mais uma vez, ai, não era assim que era para ser feito, então, Senhor, misericórdia, e Deus se mostra misericordioso conosco, e nós vamos vivendo assim o tempo inteiro. Não, as pessoas que deixaram de ter a mente de deserto para ter uma mente de Canaã, elas aprenderam a obedecer a Deus, a viver segundo os seus propósitos, a viver de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. E aí, sabe o que acontece? A gente salta do miserê, do querer e precisar e depender tão somente da misericórdia de Deus para experimentar também daquilo que é dado aos filhos por bênção. Se você me obedecer, diz o Senhor, então você será próspero nessa terra, você terá muitas bênçãos, você será abençoado ao entrar e ao sair de qualquer lugar, mas tem ali, se me obedecerem, então vocês terão tudo isso. É óbvio que as pessoas vão logo levantar, mas e a graça de Deus? Não é um favor imerecido? Sim, é um favor imerecido. E por isso a graça dele se manifesta a todos. Mas as bênçãos especiais de Deus, elas estão atreladas à obediência. E isso tem muito a ver com as minhas crenças básicas, sabia? Se você tiver uma mente, ou eu tiver uma mente de deserto, é uma mente murmuradora, é uma mente do eu não consigo, é uma mente, meu Deus, por que eu deixei o que eu tinha para fazer a vontade de Deus e agora eu não tenho mais nada e agora eu estou nessa luta? Vai ser sempre uma mente assim. E às vezes, quando eu entro numa vibe assim, sabe, num momento assim, que graças a Deus cada vez tem sido menos frequentes, e isso me mostra que a minha mente está deixando de ser uma mente de deserto para ser uma mente de Canaã, de vitória. Mas às vezes, quando eu ainda me pego assim, pensando algumas coisas assim, eu fico imaginando Deus, sabe, me olhando e falando: mas minha filha, nessa área aí que você está murmurando, nessa área da sua vida aí que você está reclamando, que você está preocupada, olha ali, olha lá, ó, você está nas colinas já próximo ali à sua vitória e você está gastando tempo e gastando noites e gastando fosfato, né, como a gente fala, sendo que está bem ali a sua bênção. Deus não é um Deus mau que não queira abençoar seus filhos. Deus sempre quer abençoar seus filhos, sempre.
Acre, ele sempre vai querer. Mas até chegarmos nessa Canaã de vitória, até chegarmos a essa vida em que a gente tenha um pouco mais de estabilidade, que a gente consiga um nível que é possível aqui nessa terra de plenitude, de satisfação, de alegria, tem aí a Cades Barneia que a gente vai decidir se a gente vai sair rapidinho dela ou se a gente vai passar mais de 30 anos lá. Então, hoje, para você pensar, você ainda tem alguma área na sua vida que você tem a mente de deserto? Ou será que a vida como um todo está sendo pautada em convicções, em crenças básicas de uma mente de deserto? Não, mude sua mente. Comece a ler a palavra de Deus na perspectiva de que Deus é bom, de que Ele quer o melhor para você, de que mesmo quando Ele te corrige, mesmo quando Ele, entre aspas, atrasa um pouquinho a bênção que está para chegar para você, porque Deus, na verdade, nunca atrasa, mas quando você chegar a pensar nessa perspectiva, volte atrás e diga: Senhor, o que eu ainda estou precisando aprender? O que ainda está precisando mudar nas minhas crenças básicas para que eu consiga chegar lá em Canaã, nessa Canaã aqui que eu preciso chegar, que é a vitória nessa área da minha vida que eu estou precisando. Para finalizar, lembre que eles, olhando aquela terra de longe, 12 espias foram lá e 10 voltaram com a mente de deserto, não mudaram a mente. Mas Josué e Caleb chegaram com uma outra perspectiva, porque a mente deles não era de deserto, a mente deles era de vitória. Então, olha, Deus tem coisas boas a despeito dos gigantes, para mim e para você. Deus tem coisas boas a despeito dos inimigos que se levantam. Deus tem coisas boas para mim e para você. Vamos mudar, então, a nossa perspectiva sobre Deus e a nossa perspectiva sobre a vida. Vamos deixar para trás a mente de deserto. Deus te abençoe. Para pensar hoje.